Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de teatro, de música, de saúde e de meio ambiente. Os nossos convidados que já estão aqui no estúdio são Silvia Massari e Tadeu Aguiar, que são atores e que vão estrear no Rio a peça, o espetáculo, o show Eu Não Posso Lembrar Que Te Amei, Dalva e Erivelto, que é um texto do Arthur Chechel. Prazer enorme tê-lo aqui. Vocês dois saíram do ensaio e vieram para cá. Muito obrigada. Com certeza, do jeito que estamos. Olha só, estamos também com o Dr. Newton Richa, que é médico, professor da UFRJ, e ele vai falar sobre exatamente saúde e meio ambiente. Quer dizer, o meio ambiente está acabando com a nossa saúde, é isso? Por aí. Por aí, né? Nós maltratamos o meio ambiente e ele está reagindo sobre nós. E ele nos maltrata, com certeza. Roberta Spindel é cantora e ela vai fazer dois shows diferentes num só festival. É isso mesmo, não é, Silvia? Amanhã ainda tem um outro que vai ser então no Estúdio da Casa. 3 shows. Beleza, vamos falar com ela sobre isso. E estamos também com Adonis Caran, que é produtor cultural, muito nosso colega, trabalhou aqui muitos anos, estávamos com saudade, e que vem falar sobre o Festival da Canção Latino-Americana, que ele acabou de criar. Obrigado pelo prazer em ter aqui, Caran. O prazer é todo meu, né, Vera? E ver você também é uma coisa maravilhosa. Que bom, que bom. E estamos com Camila Abreu, que é a nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Então, Camila. Exatamente. Boa tarde, Gostei do pessoal. sapato. Ai, obrigada. Lindo, lindo. Então, para participar do Sem Censura é muito simples. Basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Vamos conversando com Silvia Massari e Tadeu Aguiar, mas vocês não vão embora antes do programa acabar, não, né? Não vamos não, ficaremos aqui. Tá bom. Vocês estão quase na estreia. Conta como é que está esse momento aí de estrear o espetáculo, Silvia. Bom, a nossa estreia dia 15, né, Tadeu? Dia 15 para o público. Nós estamos muito felizes porque já temos praticamente casas lotadas. Com um mês de antecedência, a gente já tinha um número de reservas assim, impressionante. Porque o público ama Dalva e Erivelto, né? A verdade é essa. E, então, estamos muito ansiosos e confiantes. Quando vai ser a estreia? Que teatro e que horário? Você sabe tudo isso? Tadeu melhor para responder. Vai. A estreia será dia 15 agora. Nós sempre faremos espetáculos às quintas, às 17h30, sábado às 17h30 e domingo às 20h30. Às sextas-feiras nós não faremos espetáculo nessa primeira temporada. Depois abriremos a sexta-feira. Como o teatro já tinha uma pauta nesse horário, então nós optamos por fazer quinta, sábado e domingo. Beleza, horários são ótimos. São ótimos, cedo, as pessoas vão ao teatro, ainda pode sair para comer, ainda chegar cedo em casa. Que teatro vocês vão estar? Nós vamos estrear no Teatro Net Rio, que fica ali em Copacabana, o antigo Teatro Teresa Raquel. Beleza, vocês teatro começam... maravilhoso, um dos melhores teatros da cidade. E está muito bom mesmo. E começa dia 15 e vocês ficam até quando nessa primeira temporada? A primeira temporada até 20 de agosto. Então são 5 semanas. Tá. Não é a primeira vez que você faz Dalva, nem a primeira vez que ele faz Erivelto. Conta essa história aí. Dalva e Erivelto acompanham a nossa vida. Eu fiz a Estrela Dalva, o papel que a Marília Pera fez aqui no Rio. Eu tive a honra de fazer São Paulo. A convite do Roberto Talma. Isso, é um espetáculo lindo. Enfim. Depois disso, nós fizemos, eu e Tadeu, dirigidos pelo Maurício Sherman, a Eio a Urca. Isso. Ele fez Erivelto, eu fiz Dalva. Depois fizemos um show que se chamava Finalmente. Não, chamava. Ela recebe o título do show. É que ninguém sabia quem era a gente na época. Isso porque a gente se conhece há mais de 40 anos, a Silvia e eu. Vocês dois são Somos de Ribeirão Preto. Vocês dois são de Ribeirão? Somos, eu adoro Ribeirão. E aí, nós fizemos... Ninguém sabia quem era a gente. Nós resolvemos fazer um show chamado assim, Silvia Massari e Tadeu Aguiar, finalmente juntos e finalmente ao vivo. E foi um sucesso. Porque são esses dois malucos que a gente não sabe quem é. Do Flávio Marinho, fizemos no Rio Jazz, foi um sucesso. Foi um sucesso o show. Ali nós fizemos de novo Dalva e Erivelto, um trecho. Tá. Né? O show tinha muitas coisas, fizemos Dalva e Erivelto. Depois eu fiz a Glória Pérez. Eu fiz o... Amazônia. Não, mas antes disso eu fiz o Calbi com o Diogo Vilela. E nos primeiros dias eu fazia a Dalva. Depois, por um problema que houve com a produção, nós tivemos que mudar a personagem. Mas a Glória Pérez me viu na primeira semana e me convidou para fazer a Eio a Urca. Tá. Fazendo a Dalva. Não, você vai fazer a O Amazônia. Amazônia. O Amazônia, para fazer a Dalva. Exatamente, e aí você na fez... Amazônia. E agora
de novo. Já fiz um clipe com o Mas aí Pedro foi Ribeiro ideia de também. vocês dois, que vocês chamaram o Chechel para fazer? Como é que foi? Não, foi assim, a gente estava na casa da Silvia e ela estava dando uma entrevista para o filho, para o neto da Dalva de Oliveira, para o Bernardo. Tá. E aí ela falou assim, e ele falou, vamos fazer um show sobre Dalva e Erivelto, não sei o que e tal. Aí na hora eu falei assim, vamos, quem vai escrever? Eu falei, vamos ligar para o Chechel ver se ele quer escrever. Aí ligamos para o Chechel e falei assim, ótimo, grande ideia. Vamos fazer o seguinte, então, vamos pegar só a fase da briga musical, quando eles começam a brigar através das canções. Isso. E aí o mote ficou esse. Então a gente conta um pedacinho de como eles se conheceram, lá em 1936, num teatrinho vagabundo em São Cristóvão. E depois aí eles foram crescendo, foram mudando de status, né? E, enfim, e aí depois teve essa famosa briga musical que cada um cantava. O público acompanhava a briga desse casal através das canções que eles gravavam. São o quê? É dividido em duas partes o espetáculo? Primeiro e segundo ato? Ou não, é uma coisa só? É uma direto? coisa só, mas tem duas partes. A parte até que eles se conhecem e até que eles se separam, e depois a parte já separados. São Já quantas separados músicas, dessa briga. Silvia? Ih, Vocês sabe que eu sabem? não Já sei? contaram? 24. 24 É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Vocês adoram cantar juntas? Adoram? muito. É uma delícia. Muito. A gente briga muito, mas a gente adora cantar junto. Ah, vocês brigam? Que ótimo. Brigamos como irmãos. É como nós somos irmãos, né? Tem 40 anos juntos, né? Então a gente briga muito, mas a gente se adora. Não, claro, quando a A gente gente só briga- briga, a gente só briga muito com pessoas que a gente gosta. Não, a Senão gente briga assim, porque eu digo assim, não, aqui eu vou fazer assim. Ele fala, não, eu sou o diretor. Você vai fazer como eu quero. É verdade, ele é o diretor, eu tinha esquecido Mas, isso. deixa eu cantar um pouquinho. É Não, tão você vai cantar pequenininho aqui. É assim, entendeu? Tá, Então, eu obedeço. Claro, eu imagino, Claro, eu diretor. posso imaginar como ela obedece. Uma vez eu estava vendendo um carro e o rapaz me disse, eu vou comprar esse carro, é pena que a minha mulher não gosta de carro preto. Eu digo, então não posso vender, né? Ele disse, não, quem compra, quem manda sou eu. Eu digo, o senhor manda? Lá em casa, um homem nenhum manda, não, sou eu que mando. Nunca vi isso na minha vida. Eu sei exatamente aí, dentre os dois, quem é que manda mesmo. Vocês vão dar uma palhinha pra gente? Um pedacinho, né, Tadeu? Assim, meio de improviso Vocês com o Alexandre. Trouxemos o Alexandre, Que é um que está nos acompanhando hoje. Na verdade, o Tony Luquezzi, que é o nosso diretor musical e pianista. que nosso diretor musical estará conosco. E hoje, excepcionalmente, o Alexandre vai nos acompanhar aqui. Bem-vindo, Alexandre. No espetáculo é um trio. Nós temos um violoncelo, um piano e uma bateria com xilofone. O que vocês vão mostrar agora? Vamos mostrar Um pedacinho do duelo musical Isso, um deles, pedacinho né? do Que é o duelo musical. final é quase que o final daquilo que seria o primeiro ato. Tá. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida cumprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando, sem saber onde chegar. Quem sabe na volta Quem sabe na volta te encontro no mesmo te encontre em algum lugar. Pô, Bom, você tá com um timbre muito parecido. Eu não estou fazendo Olha. a dalva, não. Na verdade, essa é uma regra básica da gente. A gente não Tá. faz a dalva. Mas Baixa uma dalva lembra, de alguma lembra forma. um pouquinho. Lembra. Tadeu já falou que a minha voz lembra muito a dela. Lembra, né? não Então, lembra, Tadeu? Não estou É que a gente, inventando na verdade, não isso. está encenando Não, o Erivelto eu e a entendi. Dalma. Né? Não, São dois entendi. atores que vão dois contar essa atores, história. Né? Lógico que tem alguns momentos em que ele é o Erivelto, eu sou a Dalva. Tá. Mas conservando o Tadeu, conservando a Silvia. Não, claro, fica mais fácil, porque senão vira uma imitação e aí nunca fica boa, né? não. Mas aí me deu vontade de ouvir você cantando sozinho. O que será um pedacinho?
Sem ensaio. Aí. Dá um pouquinho de som para Alexandre, isso. Que será da minha vida sem o teu calor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites e mais? Procurar uma nova ilusão, não sei. Outro lar não quero ter além daquele que sonhei, meu amor. Ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim, se teus carinhos se juntassem aos meus. Eu errei, mas se me fiz, me darás razão. Foi o ciúme que se debruçou sobre o meu coração. Linda essa história, ela é tão triste, ela história ainda mexe Sim, comigo igualzinho. Com certeza absoluta. Ela fala fundo, né? Eles cantavam a alma, né? Não, ela, sobretudo, porque a história é muito Adalva, o Erivelto que me perdoe, né? Porque ele foi muito malvadinho, né? Não. Há Não. controvérsias. A família dele não acha. Olha, nós tivemos um terapeuta sexta-feira aqui que disse, olha, casamento, 50% de erro, não tem jeito. Eu também acho que é assim. Acho que é 50% Não tem erro, não tem jeito. É assim, divide o erro porque é junto. É sempre mais fácil culpar um lado, né? Na verdade, gente... eu tento defender muito o Erivelto em si. Que bom. Né? Porque eu acho que ele foi um homem que as relações são assim, a gente nunca sabe como as suas relações acontecem, na verdade, dentro de quatro paredes, né? Não então sabe, a pessoa, não. assim, ela cantou a música que dizia mais coisas, mas, na verdade, eu acho que talvez ele tenha se retraído, tenha sido... Ele foi deselegante em algum momento, mas ela também foi. Então, acho que as coisas... A vida é dura. E ele continuou fazendo muito sucesso, né? Na década, que a gente diz isso na peça, inclusive, nas décadas de 50 e 60, ele gravou quase todos os sucessos de Nelson Gonçalves. Então, O Nelson Gonçalves gravou quase todos os sucessos dele. exatamente. Ao contrário. O Nelson Gonçalves, quase todos os sucessos de Nelson. E ela também. Ela ficou um pouco esquecida, Mas aí ela ela reapareceu nos anos 70, É. com a Bandeira Branca. Dos anos... Eu gostaria de fazer uma observação. Claro. É o seguinte, eu fiz um dos festivais que eu fiz, chamado Concurso de Música para o Carnaval, justamente lançamos o Bandeira Branca, que é Max Nunes e Laércio Alves. A Dalva era muito minha amiga, inclusive, houve uma história complicada na época, mas ela lançou, foi um sucesso extraordinário, inclusive. Maracanãzinho lotado, com milhões de bandeirinhas brancas assim, acenando e tal. E hoje o maior sucesso dela, né? O maior... A gente fala isso na peça, que foi o maior sucesso da Dalva de Oliveira, foi Bandeira Branca. É extraordinário, porque... Até hoje ela... a gente canta isso, né? É, não dá para até terminar hoje. um baile de carnaval sem cantar isso. Não tem como, isso é eterno, essa música vai ser eterna. Foi lançado, então, num festival dos de anos música, 70. Concurso de Música para o Carnaval. Foi na antiga TV Tupi, um dos festivais que eu fiz, né? E ela teve um problema lá, inclusive, até teve uma história mais complicada, mas a apresentação dela teve alguns percalços, mas no final ela acabou se apresentando e foi um sucesso extraordinário. A música, inclusive, Maracanã, nunca vi Maracanãzinho tão explodindo tanto assim. Só vi outra né? vez Porque com o Simonal os festivais eram Meu Limão, Meu Limoeiro. o reinado das Uma segunda vaias, vez. né? Mas realmente foi uma glória. E Dalva era inesquecível, né? Fantástica. Tem alguma música que você gosta mais de cantar do que as outras? É tudo bom, né? Fim de Comédia, por exemplo, é lindo. Né? Esse amor, quase tragédia, que me fez grande mal. Felizmente esta comédia está chegando ao céu.
no final. Ai, que lindo, que lindo. E aí vocês contam a vida e deles, vocês é que vão contando. A própria música conta a vida deles, né? O Chechel interferiu muito pouco com textos, foi muito inteligente do jeito que ele amou o roteiro, porque a música vai contando a história do espetáculo, né? Evidentemente que a gente localiza o espectador em datas, em momentos, enfim, em autores que compuseram essas canções. É muito inteligente o roteiro, mas a própria música vai contando a história do espetáculo. É isso que é bonito nessa história deles. A pesquisa do Chechel foi muito cuidadosa, muito precisa. Ele adora os dois, né? Quer dizer, a gente queria cantar uma música a mais, ele disse, não, essa música não é dessa época, não vamos colocar essa música nem... Ele foi historicamente preciso. Muito preciso, Então tá, então a gente pode ter certeza que a gente está vendo uma fatia da história do Brasil, quase. Exatamente. Essa coisa. Vocês ficam até quando no espetáculo? Ficamos até 20 de agosto. São 5 semanas. São, na verdade, 15 apresentações. Pela possibilidade, pela quantidade de ingressos vendidos, talvez a gente continue a temporada. Mas vamos esperar, vamos aguardar. Isso é que é genial, né? Vocês já terem certeza desse sucesso que vai ser. Pelo menos de início, com certeza absoluta. É muito cansativo ficar muito tempo no palco cantando? Vocês que são atores. A Roberta deve achar... Não. Eu faço muito musical. Você é atriz também, né? Eu sou diretor, eu virei diretor dos 5, 6 anos para cá, eu dirijo muitos musicais, né? Então eu acabei não atuando muito nesse tempo. Eu só fiz uma peça em prosa o ano passado com a Natália Timberg, mas como ator de musical há algum tempo não canto. Então eu tenho mais medo. Incentivando ele cantar. E eu fico com mais medo de entrar em cena e cantar. Eu sinto que musical são experiências completamente diferentes, porque você está num show, qualquer coisa que aconteça, você para, você brinca, você fala, mas você está num personagem, você não pode mudar aquela história, entendeu? Não é você. Então, se exige mais no teatro musical, eu acredito, do que no seu show, porque no seu show você tem uma liberdade enorme. É isso que eu acho que traz essa euforia que te dá antes e tudo, né? Mas é muito legal, acho que as duas experiências são muito bacanas. Porque também eles se definem como ator e atriz, mais do que você que se define como cantora. Também tem isso um pouco, né? É uma situação um pouco diferente. São diferentes, Assim, como eu também sou compositora, mas quando eu estou me emprestando para o teatro, eu me coloco de uma outra forma, assim. Eu entendo que não sou eu. Lógico que passa pra gente, né? Pelo meu filtro, mas... Eu saio da Roberta que compôs aquela música e que tem algo a dizer sobre aquilo como Roberta. E você acha que o pessoal mais jovem conhece as músicas da Dalva ou é tudo da minha idade mesmo? Não, você sabe que sim, conhecem. Conhecem, incrível que pareça, eu converso com gente jovem, quando eu começo a cantar um pedacinho da música, a pessoa conhece, lembra. Eu acho que ficou, né? E é eterno, é uma coisa que... Eu acho que as nossas senhorinhas, né? Que vão ao teatro... ver esses espetáculos de cantores mais antigos, eu acho que elas acabam levando seus filhos, né? E aí eu acho que a gente começa a formar um público diferente. Até na roupagem do espetáculo, a gente não faz os arranjos originais, a gente tem uma modernizada. Vocês dão uma modernizada. Tem um cello que faz... Tem uma música que é um sambinha e eu canto sozinho com um solo de cello. Lindo, lindo. Então, a gente deu uma mudadinha um pouquinho. Claro que tem coisas que não dá para mudar, porque são clássicos, mas o que a gente pôde deu uma modernizada, a gente Como fez. é que é esse sambinha aí? Não, na verdade... Não vai querer, ele não vai querer. Silvia, nem vou pedir. Me põe cantar sem instrumento. Não. Tá bom. Eu deixei o meu caminho certo e o cello vai por trás. Assim, é uma música que é considerada a música barra pesada que ele escreveu para Dalva. Aquela que fala que ela era uma coisa que acabava com a casa dele. Tadinha. Agora começa muito alegre, viu? O espetáculo começa muito para cima, com a época do trio de ouro. Isso, com os sucessos do trio, né? Inclusive o Tony Lucchesi faz a terceira voz. Que ótimo. E tem uma produção da minha peça, o show tem cenários que sobem, desce, que entram, é muito legal. É bem produção zona. Bacana. Não podemos perder, hein? Vamos para o intervalo, a gente volta já com Sem Censura. Pois é, o Sem Censura de hoje está falando sobre Dalva e Erivelto, sobre o Festival da Canção, sobre os danos do meio ambiente à nossa saúde. Mas vamos perguntar a Camila se ela tem comentários e perguntas para falar.
Temos sim, Vera. Separei 3 aqui. A Priscila Pessoa, ela comenta: Dalva de Oliveira, uma das maiores vozes da música brasileira de todos os tempos. A Ediane Fonseca, ela comenta: 2 gigantes, parabéns e muito sucesso. E a Vivian Moura, ela pergunta: vocês acham que nos dias de hoje a Dalva seria considerada feminista? Acho que não. Muito pelo contrário. Muito pelo Ela era contrário. bastante submissa, né? Sim. Completamente o contrário. É uma pena. Se ela fosse mais feminista, a história poderia ter sido outra, né, Silvia? Mas ela rompeu com muitas coisas também, né? Ela abandonava, brigava, né? Coisas que uma mulher muito submissa... Ela, sei lá, eu acho que ela caminhou pelos 2 lados aí, não é não? Você conheceu mais ela do que a gente? A Dalva realmente, ela tinha... Era aquela fragilidade, né? Uma pessoa Fragilidade frágil, é bem o termo, né? entendeu? E era aquela pessoa doce, na verdade, quer dizer... Mas ela tem essa lado... Ela é bastante feminina, realmente. Eu não acredito que ela seria feminista, não. Tá bom. É engraçado que a gente sempre vê nas divas, assim, da música e da voz, sempre tem uma história trágica nos relacionamentos, assim, né? São sempre altos e baixos, são sempre coisas muito passionais. Isso eu vejo acontecer em vários casos. Sabe o que eu tenho assim. a sensação? É que as nossas vidas são assim. É. Só que elas Não têm são mais expostas. publicidade em volta. Mas eu tenho a sensação, se a gente for olhar nossas vidas de perto, verdade. elas são cheias desses Exatamente. altos e baixos, dessas tragédias, não é Com não? certeza. Vamos lá, doutor Newton. Pois não? Vamos a tragédias ambientais agora. Quer dizer que nós estamos, ao destruir o meio ambiente, fazer mal como todo homem predador, não sei o quê, estamos acabando com a nossa própria saúde? É essa a ideia desse fórum do Observatório da Sim, Saúde? Exatamente. O Observatório é uma plataforma digital, né, que foi criada pela Universidade de Castelo Branco e tem o objetivo de promover o Sistema Único de Saúde, que é uma conquista importante do povo brasileiro, e consolidar uma cultura de saúde, coisa que nós não temos. Nós vivemos uma cultura de doença, nós não temos um entendimento de saúde e a nossa gestão é muito fragmentada, é muito... E um dos aspectos que nós abordamos lá no fórum foi exatamente essa relação saúde com o ambiente, né? Nós convidamos a Firjan, e uma engenheira da Firjan falou sobre a questão de tecnologias limpas, a importância das tecnologias limpas na proteção da saúde e na proteção do meio ambiente. Tivemos um médico da Petroleira Total que mostrou um programa muito bem feito do cuidado com o pessoal embarcado que eles têm. Tá. Depois tivemos o engenheiro da Petrobras que durante muito tempo coordenou as operações de emergência operacionais no mar da Petrobras. Então, abordando a questão das emergências, os cuidados ali para preservação da integridade humana e da saúde também, né? E, por último, tivemos fechando o fórum, tivemos uma apresentação sobre economia circular, que é a visão mais moderna da gestão econômica. Quer dizer, você planeja o seu negócio para não gerar resíduo, para não poluir, para proteger o ambiente, para proteger as pessoas e para você ganhar dinheiro, né? Então, isso é economia circular. Então, essa foi a abordagem geral e algumas questões que foram discutidas lá. Por exemplo, eu estive em Genebra em setembro de 2015, na 4ª Conferência Internacional de Gestão Química. E tive uma surpresa. Eu recebi em mãos um folheto do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, alertando que hoje o que mais mata no mundo é poluição química, em todas as suas formas. O que é a poluição química? A poluição química é a poluição do ar, é a poluição da água, é a poluição do alimento, é a poluição do ar do ambiente de trabalho. É o produto químico que é lançado no ambiente e, de alguma maneira, ele retorna às pessoas. A poluição tem essa característica de ser uma espécie de bumerangue, ela volta para as pessoas. Essa alimentação cheia de fertilizantes, hormônios, etc. Exatamente. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é que houve, e há ainda,
uma disseminação muito grande de produtos químicos na natureza e a natureza não tem capacidade nem de absorver, resolver, nem de transformar, de digerir, de recuperar os elementos e para os ciclos biogeoquímicos normais, do carbono, da água, do nitrogênio, etc. Então, por exemplo, nos anos, foi coisa da Segunda Guerra, o DDT, por exemplo, inseticida, foi extremamente usado e foi muito importante para proteger as tropas americanas nas ilhas do Pacífico. E começou a ser lançado sem o menor cuidado e hoje o DDT é encontrado na gordura do urso do Ártico. Por quê? Porque é uma molécula muito estável que a natureza não sabe desdobrar. Tá certo? Então, o que está se fazendo de concreto nesse campo? Os organismos internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, as convenções da Basileia, de Roterdã e outras iniciativas, lançaram a meta de melhoria da gestão química em todo o planeta. Só voltando um pouquinho para complementar. O folheto do PNUMA dizia o seguinte: o que mais mata no mundo hoje é exposição a produto químico. Yes. Né? Sendo que 94%, em torno de 94% dessas mortes ocorrem nos países pobres, nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Por quê? Porque não tem adequado controle, não tem treinamento, não tem fiscalização, não tem uma cultura de saúde, tá certo? Então foi lançado esse alerta e isso está sendo trabalhado. Aqui no Brasil, existe, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, a Comissão Nacional de Segurança Química, onde eu represento a UFRJ. Isso. E nós estamos trabalhando nessa meta de melhorar a gestão química até 2020. Esse é um tema que deveria ter muito mais divulgação. Isso parece que é uma agenda bem governamental, o senhor não acha, não, doutor? Sim. E que a gente, como sociedade civil, pode fazer muito pouca coisa, porque a gestão de produtos químicos que são lançados na natureza pertencem basicamente à vigilância do governo em relação às empresas, né, que são elas que poluem, né? A Sim. Petrobras. Sim, né? mas esse é um aspecto. Tem a questão da exposição pessoal, a exposição no trabalho. Por exemplo, eu recentemente recebi na minha casa um rapaz que foi fazer a manutenção do aquecedor a gás. Sim. Ele fez lá um belo trabalho e antes de colocar a armadura, ele começou a aspergir um produto, a meu ver, com muita quantidade excessiva. Eu pedi a ele que me deixasse abrir as janelas para que aquilo não se concentrasse na minha casa e fui alertá-lo de que ele que trabalha com isso devia sempre usar isso em local ventilado, entendeu? Muito bem. Esse produto químico é um produto que pode ser facilmente absorvido pelo nosso pulmão, do modo como ele aplicou. Por exemplo, o nosso pulmão tem uma área de absorção, de contato com o ar, de mais ou menos 140 metros quadrados. Ou seja, ele estava se envenenando, ele vai morrer disso e a empresa para a qual ele trabalha não treinou ele exatamente. Em relação a isso. Falta muito, exatamente, falta muita informação. É por isso que essas coisas acontecem nos países em desenvolvimento. Isso não acontece numa Alemanha, por exemplo. É verdade. Tá certo? Ele não usava máscara? Não usava máscara. Como agora, eu estava numa sala de reuniões, foi um rapaz trabalhar fazendo um ruído imenso. Eu não resisti, fui avisar ele, você tem que usar proteção. Porque eu estou aqui nesse momento, agora você trabalha com ruído o tempo todo. Então, as pessoas têm que ser educadas acerca de como o risco ambiental ele pode trazer dano. E isso falta muito aqui no nosso país. Esse conceito com certeza. de que porque há alguma consciência para o acidente. Por quê? Porque ele é imediato. Tá. Agora, para a doença não, porque a doença resulta de exposições repetidas e muitas vezes ela só aparece depois de vários anos. E acontece que a gente está vendo, por exemplo, a geração da Camila, que é uma geração assim dos meus filhos, da Roberta, eles são muito mais alérgicos do que a minha geração era.
Quer dizer, eles já estão sofrendo os impactos do meio ambiente. Inclusive, outro dia teve um médico aqui que ele disse que essa geração nova ela está sofrendo tanto que ela já está com um período de vida mais curto do que o nosso. Eles estão já com previsão de vida um pouco menor por causa disso. Vocês não. Outras pessoas por aí. Pois é. Eu ganhei agora 2 netinhos, estão com 1 aninho. Nenhum deles, mas principalmente um deles, não pode usar sabonete para tomar banho. Tudo assim, né? Está tudo assim. A alergia dele é tão grande que se eles tomarem banho com sabonete desses de bebê, ele empola fica todo, já está... Mas há um texto aí numa dessas instituições internacionais que diz o seguinte: a dispersão no ambiente de produtos químicos foi tão grande que você hoje, em qualquer lugar do mundo, encontra esses produtos no organismo das pessoas, né? Independente do local. Claro que nos países mais ricos, mais desenvolvidos, você encontra menos, mas você mesmo assim encontra. É engraçado isso, né? Porque os países são os países que mais usaram esse tempo todo defensores e tal. Quer dizer, na verdade, a gente está pegando por erro de uso mesmo. Sim, como é que a gente pode acessar o seu portal, o Observatório, para ter mais informações a esse respeito? www.observatoriodasaúde.rj.com.br. Tá. E o senhor acha que outras iniciativas de tipo de informação a gente consegue como? Olha, eu faço parte da Comissão Nacional de Segurança Química, né? E nós então o nosso trabalho é disseminar informação. Então eu fui procurado por uma empresa da área química que quer colaborar com a nossa iniciativa. Então, nós estamos criando no site dessa organização uma biblioteca de segurança química, exatamente para levar informações do que está se passando lá fora, porque esse movimento todo é muito forte internacionalmente. Eu senti isso na reunião de Genebra de 2015. Isso. Mas a nossa mídia aqui no Brasil praticamente não fala. Exatamente, a gente é muito pouco informado sobre esse tipo, porque a gente está lidando sempre com crises tão graves, né? Acidentes, que a gente tem pouco tempo de ter atitudes preventivas e de educação. A ideia é prevenção e não é alarmar as pessoas, mas é conscientizá-las de que cada trabalhador, cada pessoa tem que saber com o que está lidando. Porque e que pode ter um nível que ele pode se proteger pessoalmente e proteger exatamente, as pessoas em volta. As pessoas não têm noção e acabam se expondo. Então, inclusive, só mais um fato importante, no relatório dessa reunião internacional em 2015, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu um elenco de prioridades para o setor saúde. E nós estamos trabalhando isso com o CREMERGE aqui do Rio. Maravilha. Já comunicamos o Conselho Federal. Por quê? Porque o médico hoje ele tem que estar preparado em toxicologia. Por quê? Porque, de repente, o que está levando o paciente à consulta é alguma exposição química que não foi... Que ele próprio desconhece. Ele próprio desconhece. É isso mesmo. Bom, vamos conversar agora um pouquinho... Obrigada, doutor. Vamos conversar agora um pouquinho com a Adonis Caran sobre esse festival. Muitas novidades. Você acabou de falar do Festival de 1970, das melhores músicas de carnaval, mas agora a gente já está totalmente na internet. O doutor Newton falou de internet, você também vai falar de internet. E o teatro é net. Sim. Posso fazer um preâmbulo antes? Pode. Eu fui responsável pela realização de alguns dos maiores festivais de música popular brasileira feitos no país. Eu tive o privilégio de ver começar a carreira com Chico Buarque, do Lobo, Caetano Veloso, Ivan Lins, Gonzaguinha, Belchior, entre outros tantos. E ao longo das últimas décadas, o que está acontecendo é que a música brasileira foi perdendo um pouco a personalidade. Houve uma preocupação. Primeiro, os festivais naquela década de 60. Olha que a Roberta vai brigar com você. 60. Não, mas eu concordo com ele em alguns aspectos. Justamente o caso dela, ela não tem a chance que deveria ter, como tiveram aqueles compositores das décadas de 60, 70. Então, na verdade,
os festivais, naquele tempo, eles paravam o Brasil. Você deve se lembrar disso mais ou menos, né? Totalmente, O Brasil exatamente parava, a minha época, gente. então, Em 68 eu tinha 20 anos, exatamente. Então, quer dizer, você vê que havia uma importância e havia uma criatividade fora do comum dos compositores, enfim, inclusive até pela própria repressão militar. Exatamente, era a forma da gente participar politicamente era através dos festivais e das vaias. Então, nas últimas décadas, realmente, a grande mídia, principalmente, achou que os festivais já eram uma coisa ultrapassada e voltou-se muito para esse tipo de programa de calouro sofisticado, que tem até hoje, esses programas aí que tem um grupo de pessoas que ficam ouvindo os cantores e tal, e acaba não tomando o espaço. E, por outro lado, também, movimentos musicais aí, sem fazer juízo de valor, tomaram espaço por motivos puramente comerciais, né? Esses grandes movimentos aí atuais, os que fazem sucesso. Eu estava vendo outro dia no Globo que os 10 maiores sucessos do primeiro semestre, computados pelo ECAD, os 10 maiores sucessos de vendagem, de público e tudo mais, 8 são de duplas sertanejas e 2 de funk. Quer dizer, sem fazer o juízo de valor, quer dizer, onde é que está... Onde é que está o resto? O resto, quer dizer, como é que está a música brasileira? A gente vê tanta gente jovem, como no caso da Roberta. Que estão fazendo um trabalho maravilhoso então, com relação a... É porque a gente aqui no Sem Censura vê muita coisa boa, não é? A gente vê muita coisa boa. Porque o Sem Censura é um programa que realmente dá valor a isso, gosta da música brasileira. Entendeu? Então a gente vê muita coisa boa. Então é por isso que eu acho que tem música boa sendo essa feita. Preocupação, por exemplo... A ideia do seu, desculpe te interromper, mas a ideia desse festival que você está fazendo é isso? Exatamente. É valorizar Qual vai ser? esse tipo de música. É um movimento musical. Eu pretendo fazer uma pretensão de tentar fazer um resgate da própria música popular brasileira através dos grandes festivais daquela época. Tentar fazer logicamente, um festival moderno, que vai ser sem aquele padrão antigo, mas hoje moderno, totalmente feito pela internet, entendeu? Isso é importante. E o internauta, inclusive, é que seleciona as músicas e só vão ter realmente, na realidade, 2 grandes presenciais no final, que é uma final nacional e uma latino-americana. Por que latino-americana? Porque eu acho que também a América Latina é importante que haja uma integração cultural na América, através da música, pelo menos. Então, nós vamos convidar os países que quiserem participar, obviamente, e tal. Ao invés de fazer uma seleção, nós vamos convidar os compositores consagrados de cada país, um deles para trazer uma música inédita para poder apresentar o festival. Então, teremos 2 grandes espetáculos finais presenciais, que é uma final nacional, com as músicas já selecionadas e vencedoras, porque elas vão sendo... Quer dizer, já está no ar, você já pode se inscrever. Qual é o portal que a gente pode se inscrever? Nós estamos com um projeto, já tem uns 3 meses, fazendo pré-inscrições. Isso. E já temos centenas de pré-inscrições de 22 países, inclusive. Maravilha. Entendeu? Quer dizer, isso aí tudo agora... E tem um cronograma, naturalmente. Eu fui um pouco ousado, porque eu lancei o festival sem os recursos. Ele está beneficiado pela Lei Rouanet, mas ainda não temos o patrocinador. Ninguém tem hoje em dia, né? Nós estamos fazendo isso aqui com orçamento zero. Pois esse que é o problema. Na verdade, esse projeto é relativamente caro, embora beneficiado pela lei, mas eu já lancei o festival para, de alguma maneira, sensibilizar e tem tido uma resposta extraordinária, né? E apoio de grandes artistas, inclusive, já deu apoio explícito do Nelson Motta, o Francis Raime, o que vai ser o diretor musical,
Antônio É Adolfo. Interfest que ele chama, né? O projeto chama-se Interfest, Festival da Canção Latino-Americana. A gente usa mais o Interfest mesmo, Interfest que é o projeto. E aí tem www.interfest... Agora, exatamente. Nosso site é www.interfest.art.br. Tá. Não, .com.br. .art.com.br. Interfest.art.com.br. Arte ou arte? A-R-T. RT, né? A-R-T. arte.com.br. É isso, entendeu? E aí a gente tem, pelo que eu estava vendo, tem 3 setores. Assim, MPB, que é samba, canção, choro, pagode. Tem pop, hip hop, funk, rock, música eletrônica e regional. Forró, baião, sertanejo, frevo e tal. São 3... Congrega os 3 grandes gêneros musicais, né? Quer dizer, você vai se inscrever como compositor, vai lá, Roberto, já está inscrito. Eu já estou aqui falando, meu Deus, eu vou conversar com ele depois que acabar o programa sobre isso. Porque eu achei que você ia dizer, não, já me inscrevi, já estou lá. É um detalhe, porque então, ela é compositora. A pessoa escreve da seguinte maneira, ela produz um clipe, ela tem que produzir um clipe, envia o clipe. E então, tem que ser inédito. É música inédita, não pode... Não tem jeito. Mesmo na internet, olha só, porque isso é complicado, não é, Roberto? Depois a gente fala sobre isso. Tem que ser música inédita mesmo. Manda o clipe, então ela vai ser... Vai ter uma pré-seleção, um grupo especializado, vai fazer umas... A gente prevê que podem chegar a 30 mil músicas, por exemplo. Caramba! A gente vai fazer uma seleção, porque devido à internet, a gente faz uma pré-seleção de 100 músicas que serão consideradas semifinalistas. Então, semanalmente, essas músicas serão colocadas no site e o público, então, o telespectador é que vai votando. E a música mais votada daquela semana passa a ser uma finalista. Tá. E assim, subsequentemente, até chegar no final, vamos ter, digamos assim, 12 finalistas. Aí sim, vamos ter um grande espetáculo presencial, provavelmente no Maracanãzinho, com transmissão ao vivo, Brasil e para a América Latina toda. E aí faz o espetáculo presencial. A vencedora dessa... Serão 2 grandes espetáculos presenciais. A vencedora, então, dessa fase nacional se integra na fase internacional dos convidados que já vieram com músicas inéditas também de cada país. Então, essas serão também mais 12 músicas ali, e aí para descobrir... Roberta, me diz uma coisa, Adonis, até quando as pessoas podem se inscrever? Você tem data já limite? A gente está em aberto ainda. Ah, então tá, tudo bem. Não tem importância, porque as pessoas vão no site e vêm. Quando eu chegar em casa, eu vou me inscrever. Todos os detalhes estão no site, realmente. Mas não pode ser aquela fina flor linda que você pôs na internet. Mas então, ela ainda é inédita, porque normalmente eu vou até gravar De Grão, que é uma música nova minha, a gente vai começar a gravar o clipe lá para setembro, mas os clipes novos que eu tenho eu já botei na internet, mas é uma música autoral, teoricamente inédita, porque não foi trilha ainda de nenhuma novela. Olha que deve ter algumas coisas, ele quer inédita mesmo. Ninguém nunca pode ter ouvido? Olha, não é isso. O importante é o seguinte, não tem importância que você possa, por exemplo, ter cantado essa música num barzinho, com as pessoas... Show. Ela não pode ter sido gravada ou veiculada. No YouTube pode ter sido veiculada? No YouTube também não pode, entendeu? Mas eu tenho outras. São músicas que são... Você faz uma nova. Tem uma nova linda saindo. Exatamente, tem que ser inédita. Só não tem o clipe ainda. Vai ter que gravar um clipe de 1 minuto. Pode ser uma imagem. O projeto tem um sistema complexo, sofisticado, recebe essa música, entendeu? Você... manda uma confirmação para você. Essa música é encaminhada, então, juntamente com as outras, para um grupo especializado para fazer essa pré-seleção, que é importante. Após essa pré-seleção, aí sim que elas serão... Esse clipe vai ser veiculado no site, na medida em que Maravilha. O internauta Deixa eu ir para o intervalo. Adonis, se você não ganhar, você vai ver. Nós vamos fazer mais um intervalo. Na volta, é o último bloco do Sem Censura, hein? Participem.
Nós estamos agora com o Sem Censura, que está falando de música, de Roberta Spindel, de teatro, de festivais, saúde, meio ambiente e uma discussão internautica. Na verdade, nosso amigo Adonis Caran disse tudo errado, não é nada daquilo, é não tem .com.br. Vamos lá. Adonis Caran, é www.interfest.art.br. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Camila foi lá, Camila abriu, Camila verificou. Moderna, né, não aqui. tem pra Ligue ninguém. na hora. Tá, Exatamente. vamos perguntar, Camila. Aproveitando, temos perguntas, comentários? Temos comentários. O Renato Araújo, ele comentou que ele pensa que a gestão química deve ser ensinada a todas as pessoas para que cada um faça a sua parte. Ele acha que as empresas são feitas de pessoas e elas fazem parte da sociedade civil. Ficar esperando a gestão pública criar leis e fiscalizar já se mostrou ineficiente. É verdade. A gestão reversa em cada empresa traria a cultura da reciclagem, não só dos materiais, mas também como dos produtos usados em cada setor produtivo. Certíssimo, certíssimo. E isso precisa ser votado. Exatamente. Vamos lá, Roberta, rapidinho, porque a gente está com pouco tempo. Vamos lá. Então, 2 diferentes shows, 3 diferentes shows. São 4. Essa semana Tá tá aumentando. incrível. Essa semana, amanhã, a gente vai para Campos dos Goitacazes. Vamos fazer uma exposição agropecuária. Voltamos. No dia que a gente volta, no dia 12, tem no Casarão 903 em Botafogo. Vamos fazer um acústico. Em seguida, no dia 13, eu vou para o Festival de Inverno de Petrópolis, no Teatro Dom Pedro, fazer um espetáculo, um tributo ao Gonzaguinha. Isso. Volto para o Rio, dia 15 eu volto para Petrópolis, no Palácio de Cristal, fazer o meu show com as minhas músicas autorais. No dia 22 também vai ter vai ter uma primeira mostra competitiva da canção carioca na Casa de Baco, na Lapa, no Rio de Janeiro. E também depois, em agosto, final de agosto, vai ter um show também de lançamento no Teatro Ipanema, mas a gente ainda só não fechou a data certinha, mas vai rolar lá. Tá? O que é bom que se a gente for a todos eles, cada vez vai ser um repertório diferente. Mais ou menos, cada um... o meu show é mais ou menos a mesma coisa. Tá. O tributo ao Gonzaguinha é uma obra linda do Gonzaguinha, assim, que eu fiquei apaixonada. E... e quando tem a diferença de que a gente está fazendo alguns acústicos, voz e violão, e o resto com banda. Você começou como atriz de musical, não foi? Na verdade, lá atrás eu comecei como cantora. E aí fiz muitos eventos, casamentos e tal. E aí eu comecei a fazer testes para musicais e comecei a passar. E aí fui fazendo, até que o Max Pierre estava na plateia um dia e resolveu produzir um dos meus, esse primeiro CD. Enfim, foi lindo, foi super bem produzido. Foi esse que você foi a gravar em Los Angeles? Gravei incrível. com nomes como Vini Colaiuta. Max Pierre adora ir para Los Angeles. Ele adora. Acho que grande parte da obra dele... E são grandes músicos. E foi nesse que você fez o tal dueto com Caetano. Com Caetano, ficou muito lindo. Eu estava ouvindo hoje na internet. De Como Dois e Dois. Ficou muito lindo. Quais foram os musicais que você fez? Eu fiz um chamado Por Uma Noite. Ela fez Cazuza. Que ficou... Foi o primeiro Cazuza, lá atrás. Foi o primeiro musical que eu fiz também, que foi Jogado aos Teus Pés. Que era um show, era um teatro musicado. Era meio que isso, não tinha texto, era só música. Eu vi. Você viu? Eu vi porque eu sou mulher do Guto Graça Mello. Olha, que legal. Eu não sabia. Sim. Que bacana. E o Guto fez o Cazuza ali. Ele Olha, que legal. participou, se não me engano, desse espetáculo. Que bacana. Ele estava no... Não, ele não foi o produtor musical? Não sei se ele fez alguma supervisão, alguma coisa. Foi o meu primeiro musical, então eu já cheguei meio que assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? E foi muito legal também para eu me ambientar e aprender muita coisa. Em seguida, eu fiz uma montagem da Disney, que teve aqui no Rio Centro, que veio uma equipe toda, veio o diretor da Broadway, que também foi muito interessante. E fiz um do Jay Wacker chamado Cinza, que a gente fez Fundição Progresso e Casa Grande. Foi bem legal, com a direção vocal da Jane Duboc. Eu vi que vocês fizeram no Vivo Rio, não fizeram também? No Vivo, a gente ensaiou no Vivo Rio. Olha só, a gente Roberta, fez uma temporada de ensaios. Eu quero muito mostrar para todo mundo você cantando.
como o programa daqui a pouco acaba, eu tenho medo, a gente vai continuar conversando no Facebook. Tá. Então vem cantar, vamos. que aí a gente acaba o programa com você cantando. Ai, eu queria tirar esse casaco. Tá? Deixa eu só deixar o CDzinho deixa, aqui. põe aqui. Põe linda com esse casaco. Então, tá bom. Não, ela é toda linda. Olha só, deixa eu só agradecer as pessoas. Tá vendo? Tem os 2 CDs, o primeiro e o segundo. E aí, deixa eu agradecer, então, a presença de vocês aqui, todos, doadores do nosso querido Newton, de Silvia e Tadeu, de vocês que estavam em casa nos acompanhando. Na TV Brasil vai continuar o programa Cenário Econômico do Adalberto Piotto. A gente, o Sem Censura, vai continuar no Facebook. Então, a gente volta amanhã às 5 e a gente vai terminar o programa ouvindo essa magnífica voz de Roberta Spindel cantando o quê? Fina Flor, é uma música minha. Lindo, lindo. Em parceria com Luiz Chiari. Por favor. Se vai voltar atrás para um tempo que jamais trazia a flor na palma e os sonhos na ponta dos seus dias em falta. Melhor seguir em paz, nem passo menos, nem passo mais. Melhor viver que ser voraz. Se posso um passo, eu posso mais. Se vai andar demais por um tempo que não traz a fina flor do agora, o medo nos olhos da esperança. A flor é melhor seguir em paz, nem passo menos, nem passo mais. Melhor viver que ser voraz. Se posso um passo, eu posso mais. Muito obrigada. Lindo. Você não apresentou seu músico. Muito bem. Não dava, né? Pois é, eu devia. Foi erro meu, não foi seu. Ah, que bom. Mas enfim, apresenta agora que a gente está ao vivo no Facebook. Tá bom, vou apresentar. Qual é o nome do seu? Rodrigo Souza. Ah, a gente está aqui ainda. Você, Aqui. gente, estamos ao vivo no Rodrigo Facebook. Souza, maravilhoso, está comigo todas as batalhas, jornadas Lindo aí. violão mesmo. Parabéns, Rodrigo. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu estava Gente, aqui super apreensiva, porque
eu tenho essa pancada de chuva agora pela frente. Anteontem eu acordei assim, quase com febre, gripada, doente. Eu falei, meu Deus! Aí eu descobri também um negocinho chamado caloba. O caloba, eu uso direto. Eu uso direto. O que é isso? Assim, É um fitoterápico, você compra em farmácia normal, toma 40 gotas doutor, 3 vezes por dia. Pode tomar isso, Hein? doutor? Esse eu não conheço, eu tenho Caloba. experiência com homeopatia, entendeu? A caloba é fitoterápico. É fitoterápico. Ela me tira de qualquer gripe. Ontem Olha. eu estou com problema de voz hoje, por isso que eu estou com isso aqui, inclusive. Não, eu tô nessa onda Deu aí. para perceber quando eu cantei. Eu ontem fui Deu, não. falar e senti uma bola na garganta. Eu É tô esse me tempo, cuidando né? também, porque semana de estreia, né? Eu acho que a gente tem uma coisa assim que a gente somatiza, que, certeza. né? E aí a gente, quando está próximo da iminência de alguma coisa que você não pode ficar ruim, você vai lá e pá, fica doente. Mas esse caloba eu achei sensacional, porque eu tomei, eu já estava assim, já estava com febre. Tipo, ontem eu estava com febre, hoje eu já acordei O caloba, bem eu melhor. posso falar pela experiência que eu uso há anos. Ele é primeiros socorros. Primeiros sinais. Ao primeiro espirro, ao primeiro sentimento, eu senti a bola ontem, qualquer coisa que você sinta, caloba. Porque ele minimiza, entendeu? Se você Primeiro tiver que pegar socorro uma- eu uso... Ela fala assim, ela toma caloba, mas já tá tomando antibiótico também junto. Entendeu? Ela não é assim tão Mas, ó, fitoterápica assim. eu tomei um antigripal Esse é o e irmão tomei isso. dedurando. Exatamente. Vamos lá, Camilinha, temos perguntas. Temos comentários. A Denise, ela comentou. Denise eu não vou saber pronunciar o sobrenome dela. Nesrala. Linda voz, linda cantora e linda música. Obrigada. Verdade. Linda mesmo. A Regina Rela disse, muito bom ver Tadeu Aguiar e Silvia no Sem Censura. Dia 15 estarei lá no Teatro Net. Já comprou até ingresso, que hein? bom. Viu? Legal. A Juliana Silva, ela botou, maravilhosa, Roberta, e pergunta o que é mais difícil fazer, os musicais ou os shows? Então, eu me sinto normalmente mais à vontade para fazer show. Me sinto em casa, porque muitas vezes no musical, que você tá preso num personagem, né? E 2, que às vezes você nem vê a banda, né? Então eu tô acostumada a ir lá, falar com a banda, né? A gente interage, eu pisco, ele fala agora. Então tem uma coisa que às vezes você não precisa nem estar tão ensaiado, que se você tem uma boa comunicação com a sua banda, você manda ver lá. Mas no musical não, às vezes é muito... Você tem que saber se virar, improvisar. Tem que saber lidar. Essa música que eu cantei, ela fala muito sobre o momento presente. Ela fala sobre... Eu tive uma depressão, acho que todo mundo hoje em dia já passou por isso, né? Teve depressão ou momentos de ansiedade. E depois disso eu fui entendendo que a única forma que eu conseguiria estar em paz é estando presente. A gente é muito exigido para pensar no que vai acontecer, ou fica muito... Quando a gente está no desequilíbrio, a gente acaba experimentando esses dois lados. E a única forma de experimentar a paz é prestar atenção no que você está falando, é estar aqui sem estar preocupado com nenhuma outra coisa. Vivenciar o presente. Né? E isso aqui é a presença, né? Você fala, aquela pessoa ali tem uma presença. O que é a presença? Não é uma mágica. A presença é você estar inteiro no momento em si. Naquele momento. Né? É isso mesmo, Roberta. Muito Eu acho bem. que o exercício no teatro maior é esse. Porque você tem que estar presente. Aí você se garante de lidar com o erro. E o erro vira, às vezes, até um degrau para você crescer, né? Sim. É legal. Muito bom isso, gostei disso. Sim. Deixa eu dar falar. a dica. Bom para essas coisas é homeopatia. Eu sei. Homeopatia floral. Eu sei. Eu, como médico, não tive nenhuma formação nisso. Aí nasceu meu filho com asma. 1 mês de nascido, uma crise forte. Aí fizemos aquela medicação pesada. Sim. Eu tinha sido bom aluno de farmacologia, então eu sabia o que estava acontecendo. Com 2 meses, outra crise forte. Entendeu? Aí procurei o Dr. Orlando Mulica. Até estou para procurar o Fernando Mulica, saber se ele é filho do Orlando Mulica. Eu ouço muito a CBN. E acabou. E de lá, até durante algum tempo, eu me dediquei à homeopatia. Mas eu era médico da Petrobras e me chamaram para ser gerente de saúde. Aí eu tive que fazer opção e por isso que eu estou aqui, né? Por causa dessa vivência Homeopatia, isso com toxicologia. Mas eu recomendo, na nossa casa lá, garganta, primeiro de asma, tudo... eu tenho tudo isso. Garganta, asma. Agora a questão é você ter um bom homeopata.
É verdade. Esse aqui é o segredo. Eu vou Não, se falar você com- fosse atleta, você ia ter uma distensão muscular por causa da tensão da estreia, da prova, do não sei o quê. A gente tem as tensões, a gente estoura onde... O calo aperta. Exatamente. Apertou. Vocês é na garganta, vai na garganta. Não tem como, né? A tensão o vai gripe, toda né? ali. Ela é Tudo, né? A tensão, Somatiza, ela, né, ela Roberta? É localiza. impressionante. É bem nisso, assim, não é nem de ficar nervoso, mas é pelo fato de saber que eu vou ser exigida. Então, eu vou fazer 3 viagens essa semana. Vai ter o ônibus, vai ter o não sei o quê. Então, eu vou ter que dormir pouco, de um dia para o outro. Aí eu já fico... Semana passada, eu já tentei descansar o máximo possível para estar inteira. Aí vou lá e começo a ficar gripada. Mas é batata isso, assim. Sempre acontece. Além do que vocês, atores e atrizes, vocês têm uma vida nômade, uma vida circense, porque vocês estão sempre mudando de lugar. Tem muito, vocês conhecem mais aeroporto do que qualquer outro lugar do mundo, né? Com certeza. É impressionante isso. Isso é ótimo também, né? Acho que a gente gosta um pouquinho, né, dessa vida cigana aí que a gente tem. Eu só não gosto do avião. Não é? Não. Ninguém gosta muito Mas eu também, tenho né? que viajar. Eu então, adoro avião. Fazendo temporada. Eu adoro avião. Não, eu Você tenho sabe que pavor. quando, sobretudo aquelas viagens que duram 12 horas, Aham. que quando fecha a porta, que eles dizem desliguem seus celulares, eu digo, ninguém me pega agora pra nada. Não vai acontecer nada que eu vou poder descansar durante 12 horas. Eu não preciso pensar em nada. Adoro. Mas eu desligo o celular sempre à noite. Quando chega 10 horas da noite, eu não atendo mais telefone. Tá, boa ideia isso. Gostei disso. Quer dizer que se eu precisar de você uma noite Você vai ter que dessas... ligar para minha casa. Porque, Ah, bom, tá. Porque... O celular eu desligo. O fixo você atende, né? Porque, na verdade, nunca mais toco fixo, né? Só a Silvia que sabe. Não, é genial isso. Os fixos não tocam mais. Só toco agora uma Telemarketing. telemarketing. Uma coisa horrorosa. Eu acordo às vezes 8 da manhã assim. O senhor já pensou no seu funeral? Isso, Uma coisa horrorosa. Eu já brinquei com essa Isso mulher aconteceu várias vezes. Eu tenho também. horror a essa propaganda. Eu acho que as pessoas não deviam comprar caixão nesse lugar, nem segura. Só de... Eu atendi uma dessas um dia, esperei ele dar o texto Gente, que todo. triste. Ele deu o texto todo, falou. fiz Eu isso. esperei, fingi que estava interessada. Foi assim que eu fiz. E aí? Aí eu falei, olha, se você ligar mais uma vez aqui, Eu mato você, vai e comprar você um vai caixão utilizar. para você. É um horror. Enfim, você já sabe que quando tocar o fixo, pode ser Só Silvia ou Massaro, ou Silvia Silvia Massaro, ou a funerária. Vendendo Mas caixões. Senão a gente fica, é um vício essa coisa. Às vezes eu tô no carro, nem tocou o telefone, nem fez um barulhinho que chegou mensagem, nem nada, mas eu ligo para ver se... Por que Você vai sabe, ver eu estava aquilo? ouvindo a Roberta Ninguém cantar, tocou. eu estava pensando o seguinte, a gente, vocês que cantam, é uma companhia estupenda, porque a gente, quando está sozinha, a gente ouve música. Sim. Né? A gente procura música, quer dizer, quando 90% das pessoas que estão ligadas no celular, elas estão ouvindo música. Então, a música é uma companhia... É uma outra forma de comunicação, né? Eu acho. Então, vocês cantam, vocês estão bem, né? Tem uma... E a Acho que música foi é um Nietzsche que espetáculo. disse que sem música não existiria vida. É uma linda frase. Foi Nietzsche mesmo. Eu tenho um filho que canta ópera, o Tadeu, sabe disso. Conheceu pequenininho. Que maravilha, hein? E ele, eu tenho assim, agradecimentos e mais agradecimentos de vizinhas minhas, desde a época que eu morava na Gávea, até os atuais amigos eu dele morei lá hoje em também. dia. Hoje ele é adulto. E que me agradeciam pelo contato dele com os outros amigos, porque ninguém foi para algum caminho errado. Olha que Olha coisa só. Então, boa. eles saíam para ver os espetáculos do Municipal, todo mundo de blazerzinho, garotos. Né? Eu achei que você ia falar outra coisa. Eu também achei que as você vizinhas ia- agradeciam que seu filho parava de cantar de madrugada. Não, ao contrário, ao contrário. não, me Porque agradeciam. olha, tinha uma vizinha que tocava violino, eu amava quando Silvinha começava, eu digo, ai, que bom. Ela podia errar, não tinha importância. Aquela menina ensaiando o violino, era uma delícia Mas tem uma ser, piada muito, ser muito vizinha. boa, que é assim, Ah. meu filho é baterista, ganhou uma bolsa de estudos Baterista não. pro Japão. Aí sei que foi o governo que deu, não, foram os vizinhos. Eu acho que eu tô com um vizinho baterista lá no prédio. Essa semana começou a batucar. Eu falei, Roberta, você não pode ser contra isso. Porque você tem que defender os músicos, mas defender a você não música. consegue Não, dormir. Bateria é mais complicado, doutor. Não, uma coisa que um conceito que eu gostaria de ter falado, mas o tempo é curto, né? Mas que é importante é o seguinte: nós somos todos uma coisa só, tudo integrado. Por exemplo, todos nós dependemos do ar.
Isso. E nós estamos todos integrados pela atmosfera. Então, todos os seres chamados aeróbicos, que dependem da retirada de oxigênio do ar, estão interligados pela atmosfera. Tá? Bonito. A nossa Constituição, a gente não vê, mas há uma dinâmica no organismo e as células estão sempre se renovando. Então, por exemplo, a nossa pele se renova a cada 30 dias. Toda. Toda. Talvez as nossas células que vivam no meio ambiente pior sejam as células gástricas, que convivem com o ácido clorídrico. Elas duram 5 dias. Caramba. E da onde vem o material para essa reconstrução? Vem do ambiente, vem dos alimentos. Claro. Então, a nossa dependência com o ambiente. Então, nós temos uma dependência material, mas temos também uma vinculação energética. Eu, como médico, já vi, por exemplo, a pessoa que tem crise de asma à meia-noite. Exatamente à meia-noite. Gente que tem crise de asma quando o tempo muda de quente para frio. Gente que tem coriza quando é o contrário. Gente que passa melhor em ambiente fechado, passa pior em ambiente aberto. Ou seja, são pessoas mais sensíveis, mas que estão vinculadas no ambiente, energeticamente. Entendeu? E por essa hipersensibilidade, esse vínculo aparece exatamente na doença. O senhor está me lembrando uma coisa, a minha professora de fono, uma vez a gente andava, e aí eu entrei no túnel com ela, no túnel Rebouças, ela me disse... Para não respirar aquele ar. Aí, quando eu saí, eu disse, o que houve, Ana? Ela disse, não se fala em túnel. É uma lei que eu respeitei, a partir de... Nunca mais eu falei, não se fala em túnel. Porque é o pior, é o ar mais poluído, é o ar mais cheio de dióxido de carbono, né? É um ar horroroso. Então, engolir esse ar é você se sujar. Entrou em túnel. Prende a respiração. Tá Pegar um bom. túnel lá, Não. acabou, morreu. Só para eu pegar uma carona aqui. A gente precisa hoje daquilo que se chama alfabetização em química, para entender a coisa. Caramba, O que tem na combustão do combustível, na queima do combustível, né? Se a queima é completa, vai sair CO2 e água, mas ela nunca é completa. Então sai CO2, água e monóxido de carbono, que é muito mais tóxico, né? Mas, além disso, as moléculas de combustível são moléculas de carbono e hidrogênio. Moléculas que têm 5, 6, 7, 8, 9 átomos ligados lá e tal. Com a combustão, elas se quebram e formam-se radicais instáveis com 2, 3 átomos de carbono. O que acontece com esses radicais? Ou eles vão para a queima, ou eles não queimam e eles recombinam. Recombinam formando uma coisa chamada hidrocarboneto polinuclear aromático. Que é aquele negócio que sobe na atmosfera e... Não? É o que causa câncer do fumante. Ah, tá. O que o fumante recebe naquela fumaça toda? CO2, CO e hidrocarbonetos polinucleares aromáticos. Quer dizer, na verdade, a gente está fumando... O risco de câncer é mais alto exatamente nesses locais que tem mais combustão... concentrada, né? Fala, Tadeu. Então não é só monóxido e dióxido. Se desculpe aí. Mais. Não. Era... Eu tive uma doença chamada mielite transversa. O senhor sabe o que é isso. Então, corta o sinal do pescoço, da cabeça, para o resto do corpo. Eita. Quando o corpo manda você fazer... mexer Andar. o braço, andar. Quando passa num determinado momento onde tem uma lesão na minha medula, ela não passa o sinal. Não passa. Então, eu fiquei com uma sequela no braço esquerdo. E tem uma coisa muito interessante que até ninguém consegue explicar até hoje. Já participo de vários, mas quem sabe um dia alguém tem uma luz e descobre o que é isso. Dia sim, dia não, a minha mão fica dura. E dói. E dói muito. Dia sim, dia não, necessariamente. É assim. 48 horas. Hoje é o dia da mão ruim. Né? Ela aparentemente, ninguém percebe, mas eu sinto como se eu tivesse uma mão desse tamanho. Tá. Eu vou dormir, quando eu acordar amanhã, ela estará boa. Amanhã eu vou dormir, quando eu acordar no dia seguinte, ela estará ruim. O que mostra? Isso mostra você ter alguma vinculação com algum fator ambiental e, de tempos em tempos, você apresenta essa sensibilidade. E mas exatamente, são 24 horas. E é uma questão de luminosidade. Até eu abrir os olhos, a mão ainda continua na sensação anterior.
Tá. Quando eu abro os olhos, quando a luz começa a entrar, começa a modificar todo o sensação do negócio. Coisa fascinante. Ou seja, tem uma periodicidade, é um vínculo energético com o ambiente. Ninguém consegue entender. É incrível isso. Gente, a gente estava Mas achando que Dalva e Elivelto esses era barra vínculos pesada. com o ambiente, eu assim que comecei a estudar homeopatia, logo que meu filho nasceu e tal, teve esse problema, a tia-avó de um colega de turma me chamou. Ela gostava muito de mim e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa que ninguém acredita. Eu tenho um calo que dói na lua cheia. Mas eu entendo. Eu entendo. É. Aí eu era estudante, estava começando a estudar, né? Fui para os livros, né? Achei o remédio, dei para ela, o calo não desapareceu, mas diminuiu e parou de doer. Vem cá, vê se procede. Porque sempre que alguém fala alguma coisa de lua cheia, eu paro para pensar. A lua mexe com as marés. Yes. E nós somos inteiramente constituídos de água. Por que ela não mexe com a gente? Mexe sim. Mexe sim. Queridíssimo. Mulher, deve então, ser para essa questão da impressionante. água, né? Hein? E tem a força gravitacional também. A gente vai começar a perceber se, Tá? com a mudança O de lua, ponto- se as dores são maiores ou menores. O ponto é essa nossa integração. O Fantástico, há umas semanas atrás, mostrou um estudo de um botânico alemão que ele verificou que entre as árvores há uma comunicação química. Isso. As árvores mais sadias, elas passam protegem. nutrientes para as árvores doentes. E ele comprovou isso usando o radioisótopo. Tá certo? Então, a realidade é essa. Tudo está interligado. Ora, se tudo está interligado, se nós sujamos o ambiente, nós estamos nos sujando. É óbvio. Essa né? coisa, É essa óbvio, coisa né? de alguma maneira, vai voltar. É aquele negócio que o Sérgio Besserman fala sempre, a gente não está destruindo o planeta, a gente está destruindo a raça humana. Exatamente. Né? Bom, vocês querem acabar o programa vendo a Dava de Oliveira, que Eu acho uma grande Adonis ideia. Caran separou para gente? Eu acho uma grande ideia. Tá? Eu quero. Então, Lindo, eu vou quero agradecer ver, vou então ficar a feliz. Silvia, ao Tadeu, ao Adonis Caran, ao Dr. Newton Freitas, a nossa querida Alberta Espíndola. Obrigado, querida. Nada. Então, nosso programa chegou ao final, mas a gente vai ouvir Dalva de Oliveira. São Elzo Augusto e Manuel Nuno. Venha ao palco do Maracanãzinho, Dalva de Oliveira. Ângelo